Olá irmãos, olá irmãs, começando a nossa série, hoje é o primeiro vídeo sobre as bem-aventuranças de Jesus Cristo. Quem são os bem-aventurados? Vamos lá, cada uma das bem-aventuranças. Hoje seria a primeira bem-aventurança, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ora, quem são os humildes de espírito, meus queridos, minhas queridas? Primeiramente, vamos falar assim, quem não são os humildes? Aqui não está falando de quem é um capacho, ou de quem não tem uma opinião, de quem não pode se expressar. Muito pelo contrário, meus queridos. O humilde de espírito é justamente aquele que se expressa, aquele que tem opinião, só que ele é humilde de aceitar a opinião do outro, aceitar a ideia do outro. Ainda que você tenha razão e você percebe que a sua ideia, o seu procedimento, aquilo que você quer pôr em prática, ela é mais correto. Porém, os outros irmãos ainda não estão na mesma sintonia. Você é humilde e espera. Você dá a sua opinião. Você sendo um humilde de espírito, não quer dizer que você não possa falar nada, não possa dar a sua opinião, não. Você dá a sua opinião, você fala aquilo que você pensa, mas se não for aceito, querido, amém, acabou, espera a sua vez, ore, e o Senhor ao seu tempo vai mostrar isso. Isso é a simplicidade de Jesus. Jesus ele não se calou diante dos fariseus. Ele foi lá e ele bateu de frente com os fariseus. Quando você olha o Evangelho de João, principalmente ali nos capítulos 7, 8, 9, 10, ele dá discussões, incríveis discussões com os fariseus. Porém, ele dá o recado e se recolhe. Ele entende que não era o tempo de ficar tentando mudar a vida dele. Ele tinha coisas mais importantes para fazer. E ele é o nosso exemplo. Então siga o exemplo de Jesus, meus queridos. Paulo também usa uma expressão que nos últimos tempos os homens seriam o quê? Jactanciosos. O que é um jactancioso? O jactancioso é justamente o contrário do humilde de espírito. Se você pegar no dicionário, jactancioso vai ter algumas traduções e fica um pouco difícil de você entender. Diz lá que é vaidoso e também diz que é presunçoso. Aí pode confundir um pouco, mas o que é o jactancioso? São as duas coisas. É aquela pessoa que ela é vaidosa nas ideias dela, que ela é presunçosa, que só ela tem razão, que só ela entende, que só as ideias dela que valem. Esse é o jactancioso. E nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo muito isso. As pessoas são jactanciosas. Elas não aceitam outras ideias, elas não são humildes de espírito. Então é isso, vaidade nas ideias, presunção. Sabe aquela pessoa que nunca está errada, que sempre a opinião dela é a certa, que sempre tudo que ela diz é o correto, tudo que faz está certo, e os outros não. Esse é um jactancioso. Então, meus queridos, o reino de Deus, aqui como promessa, é o quê? O reino de Deus é dos humildes de espírito. O reino de Deus não é dos jactanciosos. Então, o reino de Deus é para mim, é para você. Que você seja muito feliz nas suas opiniões e seja muito usado pelo Senhor, mas ao seu momento, ao momento de Deus. Não queira queimar etapas, nem colocar carro na frente dos bois. Espere a tua vez e o Senhor vai te usar muito, meu irmão, e vai te usar muito, minha irmã, porque o Senhor precisa justamente disso, homens e mulheres humildes de espírito. Amém? Um abração para todos, até o próximo vídeo, um grande beijo a todos.